aqui no nosso Teamcast e hoje a história está maravilhosa. E é claro, eu não vim sozinha, eu vim com o Gustavo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha, como a Débora falou, a lição tá incrível, a lição tá muito especial. Lição número 11 tem como título Uma Luz na Escuridão. Débora, o que esse título tem a ver com a história, a gente vai saber já já. Mas a gente tem um convidado muito especial, a gente está aqui com o Vinícius, ele tem 16 anos. Vinícius, diga de onde você veio, qual a sua igreja, o nome da sua base, as atividades que você faz na sua base. Primeiramente, quero agradecer o convite e A falar. honra é nossa. Eu sou da Igreja do Coqueiro, minha base é a G513 e por mais que eu esteja um pouquinho ausente dessas atividades com os adolescentes, com o GA, a gente tem tido vários PGs, a gente tem tido principalmente as nossas lições. De vez em quando a gente também tem horas sociais bem bacanas, ou uma noite de filmes, ou de muitos aprendizados. Dá pra gente ver, Débora, que é realmente uma geração ativa. Com certeza, é o que a gente sempre enfatiza aqui, né? Com certeza. Vinícius, Uma Luz na Escuridão, o que esse título tem a ver com a história? Qual é a história da semana? O que esse título enfatiza na história? Cara, a lição é extremamente incrível, sabe? Porque ela fala sobre Isaías. Isaías, ele foi o profeta que foi considerado o rei dos profetas. Então, já pode imaginar, a gente vai falar sobre o rei dos profetas, cara, simplesmente é incrível. E fala, uma luz na escuridão. Ou seja, quem seria essa luz? Naquela época foi Isaías. Por quê? O ponto principal de Isaías nessa história é que ele tinha a missão de reformular toda a sociedade judaica. Porque naquela época eles ainda eram cativos da Babilônia. Então, como eles já tinham a vida espiritual e a esperança bem fraca, a missão de Isaías era simplesmente reformular, reconstruir toda a sua vida espiritual e a esperança que eles tinham que ter em Cristo. Muito interessante isso, porque hoje em dia as pessoas elas não têm mais tanta esperança, né? Eles já estão cansados, as pessoas elas têm muito problema com ansiedade, em pensar por causa do futuro, sempre pensam no lado ruim das coisas. Realmente, as pessoas elas estão acostumadas a olhar para o futuro não com o lado positivo, mas a gente olha para um futuro pelo lado negativo. A gente acaba esquecendo as coisas que vêm em seguida. E a lição de sábado ela fala isso. Ela fala que para os cristãos as profecias de Isaías elas apontam não apenas para o retorno do exílio dos filhos de Israel, mas também para a vinda do Messias Jesus, que libertaria os seres humanos do exílio e da escravidão. Não é à toa que ele é um profeta messiânico. Né? Com certeza. E eu gostaria de perguntar, Vinícius, Isaías ele fala o que sobre Jesus? Ele fala que o Messias viria, mas ele viria para fazer o quê? Cara, é interessante falar nesse ponto, porque Isaías, muito antes da sua vinda para o mundo como profeta, já tinha uma profecia, entendeu? Então ele só reforçou para o povo de Israel a profecia do Messias. E quem seria esse cara? Ele seria o cara que ia sofrer por nós, ele seria aquela pessoa que iria sofrer, aquela pessoa que ia tomar as suas dores. É como se fosse uma pessoa empática, entendeu? Tomaria nossas dores e assim poderia salvar todos, entendeu? Então, o ponto principal da história que vinha sobre a profecia do Messias era essa. Ele seria aquela pessoa que viria salvar todos nós. Naquela época, salvar o povo judeu. E, Vinícius, essa seria a promessa que a gente está falando aqui no livro de Isaías? Sim, porque qual seria a promessa? A promessa seria que ele iria vir, ele ia tomar as suas dores, ele iria tomar todos os seus sofrimentos e isso nunca mais iria acontecer. É interessante falar que as nossas dores também são as dores que Deus sente porque ele ama a gente. Então, como plano para salvar o mundo do pecado, ele quis enviar Cristo para poder ele tomar as suas dores e, enfim, ter redenção para todos nós. É aquele texto de João que ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer por todos nós. E, Vinícius, eu gostaria de perguntar, por que muitas pessoas hoje elas fazem como o povo de Israel fez naquele tempo? No sentido de o Messias está perto da gente, está com a mão estendida, mas porque muitas pessoas negam o convite que Deus tem pra gente? Cara, porque simplesmente é muito difícil. Difícil a ponto de tu não querer aceitar. Eu tava vendo uma frase que é porque muitas pessoas não gostam do cristianismo. Porque o cristianismo é a única religião que te obriga a mudar quem tu é
para poder conseguir ter uma vida melhor. E atualmente as pessoas não querem mudar a sua vida, não querem mudar o seu estilo para poder amarem a Cristo. Eles querem que Cristo os ame, mas não querem que esse amor seja completamente recíproco. Sim. A ponto deles voltarem a Cristo de novo, entendeu? É muito interessante porque hoje em dia não é algo novo, mas assim, hoje em dia principalmente, as pessoas elas pregam muito de que a gente é dono de si, a gente faz o que a gente quer e que nós devemos sempre seguir os nossos desejos. É o egocentrismo, né, dominando o mundo. E a Bíblia vem para nos provar o contrário, de que nós devemos fazer a vontade de Deus e sempre seguir o que Ele nos manda fazer, porque é a melhor coisa para a nossa vida. Eu lembro que uma lição do trimestre passado, na lição de sexta, ela dizia assim, que na vida você tem duas certezas. Uma é que existe um Deus, e a outra é que você não é esse Deus. A gente tem a certeza de que existe um Deus, mas a gente não é esse Deus. Como é que a gente faz para a gente olhar para dentro da gente, para a gente reconhecer que a gente não é nada e que existe um Deus soberano que está esperando a gente? Cara, eu posso te falar que existem diversas formas, porque todos nós temos vidas completamente diferentes e opostas de cada um. Por exemplo, eu amo poemas. Eu componho, Sim. Eu escrevo. Então, a minha forma que eu tenho para entender tudo isso é escrevendo. Eu acredito que a maioria das pessoas que esteja assistindo, ou até mesmo vocês, possam escrever também para poder entender isso. Mas não só da escrita, a conversa com alguém pode facilitar isso, entendeu? Existem vários meios que facilitam todo o nosso propósito. Às vezes através de um podcast. Isso mesmo. É interessante, na lição de 2 Vinícius, que ele fala o seguinte, dia após dia é privilégio do cristão seguir, mediante a graça da vitória, de vitória em vitória. Como é que a gente consegue vencer um dia por vez? Como é que a gente consegue essa vitória? Como é que a gente conquista essa vitória? A gente sabe que o lado de Cristo é o lado vencedor. A gente quer estar do lado de Cristo, que é o lado da vitória. Mas como a gente consegue forças para lutar essa batalha? Cara, é muito complicado, muito difícil ter forças todos os dias. É muito difícil a gente conseguir sorrir todos os dias. E eu acho que é por isso, principalmente, que às vezes a gente não tem força para conseguir, entendeu? E aí a gente volta para a Bíblia, que a graça é completamente limitada para nós. O amor de Cristo é completamente limitado para nós. E se nós buscarmos a Cristo na nossa embarcação, Ele vai acalmar nossa tempestade. E é simplesmente só isso. Se nós buscarmos mais a Deus e nos aproximarmos mais com Ele, simplesmente a nossa vida vai facilitar. Nós vamos viver as nossas dificuldades pior e pior. Mas com Cristo, viveremos essas dificuldades com mais facilidade. A nossa força vem de Deus e, como você disse, né, e eu vou aqui dar mais ênfase, quando a gente coloca nossos problemas na mão de Deus, tudo fica mais leve, tudo fica mais... a gente tem paz. Essa é a palavra certa. A gente tem paz na nossa vida. Porque o Satanás vai fazer de tudo para que a gente fique sobrecarregado e esqueça do nosso principal foco aqui na Terra. Eu lembro que teve uma lição nesse trimestre que a pessoa falou que existiam 5 armadilhas de Satanás. Sim. Satanás ele usa vários meios para fazer com que a gente caia. E eu quero te perguntar, Vinícius, porque a lição de segunda ela fala sobre uma aventura de fé. Satanás ele está sempre pronto para fazer a gente cair. Mas como é que a gente consegue ter uma experiência de fé? Como é que a gente consegue buscar uma fé igual uma fé de Elias, por exemplo? Que é uma fé necessária no fim dos tempos. Cara, a fé ela é muito simples, só basta crer. Mas às vezes a gente precisa ver também, porque a gente é tão teimoso, mas tão teimoso que a gente não quer ver pra crer, entendeu? Mas tem que ter isso antes. Às vezes a gente é igual Tomé. Isso mesmo. E simplesmente as armadilhas de Satanás são inúmeras. Ele vai te tentar todos os dias com uma música ou com algo do tipo. Com um jogo de vôlei, ou principalmente com a música, se você gosta muito de música. Entendeu? Mas é necessário nós meditarmos com Cristo todos os dias, fazermos pelo menos uma oração. Cristo, obrigado pelo dia. Cristo, obrigado pela noite, pela semana. Que isso vai ser o suficiente para nós reconstruirmos, talvez, a nossa armadura destruída, que é a armadura do cristão. Sim. E agora, Vinícius, passando para nossa parte favorita, né, Gustavo? Com certeza, terça-feira, terça-feira nunca falha. E, assim, é uma das partes que eu mais gosto pelo fato de ter curiosidades. E, assim, eu sou igual aluna, eu amo. Eu tudo quero saber mais um pouquinho. Vinícius, nessas 5 curiosidades aqui, muito interessantes. Eu gostei das 5, mas, assim, na sua opinião, dessas aqui, teve alguma que chamou a sua atenção? Qual você quer dar mais ênfase? Cara, teve
3, mas vou falar só de 2. A primeira é essa, que fala sobre Isaías viveu pelo menos 200 anos antes do exílio babilônico. E é incrível falar que se a gente for um pouquinho para a história, nos nossos livros, na nossa atualidade, na nossa matéria, realmente cabe muito. Sim. Isso, entendeu? Na história de Nabucodonosor II e tal. E aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Eu estava vendo um vídeo agora há pouco sobre o profeta Isaías, entendeu? A importância dele para os judeus. E eu descobri, por que será que tem todas essas informações? Por quê? 700 anos, menos 1. E aí você vai ver a primeira profecia do Messias, que veio no século I, antes mesmo dos judeus contemporâneos saberem a sua língua. O idioma de lá era o idioma do judaísmo do Segundo Templo, que eu não lembro o nome agora. Mas ele afirma sobre a importância do mediador que ia vir para nos salvar, entendeu? Sim. E aí veio lá sobre o exílio, para você ver o quão necessário é moldar uma pessoa para ela estar preparada para a volta de Cristo, porque as pessoas do exílio babilônico não estavam preparadas, elas estavam completamente destruídas. Então Isaías praticamente fez a função de um psicólogo. Ele teve que te entender até você continuar a ter uma mente sã. Sim, é muito interessante o que você falou sobre o livro de história, porque estudando a história de fato do mundo, na escola a gente vê que a Bíblia é verídica, né? Vê que tudo que a Bíblia estava dizendo aconteceu e é verdade. E aconteceu exatamente na data, né? Sim, a Bíblia não falha ela nem não no falha. número. Não falha no número, não falha no evento. A Bíblia, em momento algum, ela falhou. Vinícius, a lição de quarta é um aprofundamento da lição. Ela trouxe aqui 3 textos, Isaías 9, verso 2, Isaías 9, versos 6 e 7, e Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Desses 3 textos aqui, que são textos lindos e maravilhosos, teve algum que chamou a sua atenção? Cara, eu posso te falar com todas as palavras que eu amei os 3 textos, realmente, porque eles são incríveis mesmo. Eu sou poeta, então eu gosto muito de escrever, e como eu amo as estrelas e o universo, é exatamente o que ele fala. Ele fala sobre o sol, ele fala sobre o amanhecer. As 3 passagens, elas vão afirmar sobre a vinda do Messias. E ela vai retratar como um amanhecer. Cristo vai vir na mansidão, com garra, mas não amanhecer. Entendeu? Eu acho isso importante porque sempre nós iremos passar por coisas, mas sempre vamos amar alguma coisa. Sim. E você percebe que Cristo é lindo quando você vê um amanhecer ou um entardecer. Até mais bonito que isso. Que o céu, ele é completamente estonteante com as suas cores, entendeu? Então eu acredito que eu não tenha um preferido. Eu sou suspeita para falar porque eu amo o pôr do sol. Pois é, mas os 3 realmente são muito inigualáveis. Essa é a palavra certa, inigualáveis. Débora, você gosta de pôr do sol e eu gosto de astronomia. Eu assumo, eu sou rato de astronomia, eu já li alguns livros de astronomia, já pesquisei muito. E assim, dá para ver que em cada detalhe existe a assinatura de Deus. Com certeza. A astronomia, você vê todo o universo, você percebe que existe algo maior por trás daquilo. Eu acho que uma das experiências que eu já tive foi de ver a Via Láctea. Eu já consegui ver e é uma coisa esplêndida, você fica pensando, caramba, como que não tem um criador por trás de tudo isso? E exatamente sobre isso, sobre um criador por trás de tudo isso, e a gente muitas vezes não perceber, tem uma pergunta na lição de quarta. O mundo hoje está indo na mesma direção que estava antes. O povo está se desviando cada vez mais. Satanás... Está ficando pior do que o povo na época de Noé. Né? Cada vez pior. Satanás está agindo de uma maneira mais intensa. Mas como é que a gente olha para um futuro com esperança? Porque a gente é acostumado muitas vezes a olhar para um futuro com medo. Mas como a gente olha para um futuro com esperança de que Cristo em breve virá e que Ele tem um lugar melhor para cada um de nós? É interessante essa pergunta, porque geralmente a gente fala sobre esperança, mas a gente não sabe o que é. Esperança vem de esperar, logicamente. Mas o que é esperar? Entendeu? O que é esperar para a volta de Cristo? Uma coisa tão incrível e a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente percebe que vai acontecer porque o mundo está em decadência. Sim. Mas como é que a gente sabe que também nós iremos estar com Cristo? E é necessário a esperança. A esperança é o que te move. Ela literalmente é o que te sustenta para estudar para uma prova, para estudar para uma prova nacional difícil, para um jogo de vôlei ou algo do gênero.
é sempre necessário ter um pouco de esperança para podermos crer que nós iremos conseguir, entendeu? E isso é muito incrível porque Deus, ele é o ser mais esperançoso que existe. Então, o que é necessário além de Deus? Termos a nossa vida espiritual ativa, cumprir nossa parte na igreja, na escola, entendeu? E termos uma vida de acordo com o que ele pede pra gente. Com certeza. E agora passando para a parte de quinta-feira, que fala do livro dos ungidos. E o capítulo dessa semana é o capítulo 58. E eu sempre vou dizer, e vou continuar dizendo, até você ler esse livro maravilhoso, porque ele ajuda muito a gente entender mais a Bíblia. Às vezes a gente diz que a Bíblia é chata, mas é porque a gente não entende. Então, quando a gente lê esses livros que ajudam a gente a entender mais sobre isso, tudo fica mais claro. Não ajuda só a entender o estudo da lição, não ajuda só a ampliar tudo aquilo que a gente estudou na lição, mas ajuda você também no BIPTIM, no seu quiz da lição da Escola Sabatina. Muitas lições, muitas perguntas do quiz são baseadas no livro. Então a gente espera e a gente recomenda que você faça, juntamente com o estudo da lição e a leitura da Bíblia, a leitura do livro. Porque Ellen White, há mais de 100 anos atrás, ela nunca deu conselhos que valeram tanto para o nosso tempo quanto valeram para esses dias. Eu estava lendo aqui, né, e eu achei muito interessante isso que ele disse. Era necessário que Deus desse lições à humanidade em linguagem humana. Você pode dizer mais sobre isso, por favor? Claro. Primeiro a gente tem que entender que Deus é um ser divino, completamente perfeito. Logo, não existe defeito nenhum. E é completamente impossível ele ensinar alguma coisa do jeito divino. Porque nós não vamos querer saber. Então, infelizmente é necessário a gente sofrer. Infelizmente é necessário, porque nós só vamos aprender depois de entendermos o que é isso. O mundo hoje ele é completamente apavorante. Apavorante em qualquer lugar. Sempre você vai ter um trauma. Infelizmente essa frase, um trauma de estimação, que você vai lembrar e que vai te causar alguma insegurança. Mas, às vezes, são esses traumas que podem te fazer a se achegar mais perto a Cristo, a te aconchegar com Ele. Porque é nessa hora que você vai lembrar e, poxa, cara, eu passei por tudo isso e ainda tô aqui. Então é muito mais fácil eu passar com Deus do que passar comigo mesmo. Sim. Mas às vezes somos teimosos e não queremos saber de Cristo. E isso só nos traz mais sofrimento, até voltarmos para Ele novamente. Débora falou que era necessário que a lição fosse escrita em uma linguagem humana. Eu lembro que no Adorai de 2023, o pastor Nemuel Stina, ele disse algo bem forte. Ele disse que a Bíblia, ela é a voz de Deus, ela é a língua de Deus escrita na linguagem humana, para que a gente pudesse entender. Então, o que a lição fala fala sobre a Bíblia. Fala sobre a Bíblia, e também sobre a carta de Isaías, sobre o chamado de Isaías, que ele tinha uma mensagem para pregar para aquele povo. Ela é a linguagem de Deus na voz humana. E como o Vinícius falou, né, sobre momentos ruins na nossa vida, já partindo para sexta-feira, eu achei muito interessante isso que ele cita bem aqui. A promessa da vinda do Messias era a esperança que brilhava na escuridão que os judeus viviam nos tempos antigos. E não só para os judeus que viveram há muito tempo atrás, mas também para nós hoje. A gente tem essa esperança de que Jesus vai voltar para nos buscar e de que a gente vai morar para sempre com Ele no céu. Vinícius, nessa lição de sexta aqui, teve algum ponto que chamou a sua atenção que você queira destacar pra gente? Cara, tem. Nesse final, na verdade no final não. Joseph Edson, ele fala sobre as 3 principais coisas essenciais da vida. E aí, eu não queria deixar esse conhecimento raso, eu fui me aprofundar. Fala sobre, principalmente, o amor, a esperança, que é um pilar para poder ter uma vida tranquila, o amor. E aí eu lembrei, veio amor, veio esperança, e aí eu tinha um livro, eu tenho esse livro, que é um livro cheio de poemas amorosos, e eu falei, cara, tem um poema aqui que fala muito lindo, o quão o amor de Cristo é conosco. E é só isso que eu queria destacar. A versão e ela me via abrir os olhos e eu a abraçava. E aí eu coloco para as nossas vidas. E eu via Cristo com os meus olhos e eu abraçava. Porque simplesmente é incrível abraçar Cristo. Ele sempre vai estar conosco. Ele sempre vai ser o nosso farol e nosso porto seguro acima de tudo. E eu acho que amando Ele, esperando a volta dele e espalhando a esperança para a humanidade toda, nós conseguiremos concluir
a sua missão e assim ele poderá voltar e cumprir a profecia messiânica. Sim. E como a promessa foi cumprida, o nosso tempo também já está se cumprindo, já está acabando, infelizmente. Infelizmente, nosso tempo está acabando, Vinícius, mas olha, foi um prazer muito grande ter você aqui. Foi uma lição muito proveitosa, a gente tirou grandes lições e não existe melhor maneira de finalizar que não seja uma oração. Pode orar pra gente? Então vamos lá, oremos. Santíssimo Pai que estás no céu, graças te damos pela vida, pela saúde, pela semana que o Senhor está proporcionando a nós. Viemos aqui lhe agradecer por essa lição maravilhosa. Eu creio que o chamado de Isaías é o mesmo chamado para todos nós, e quanto mais espalharmos a esperança para todo mundo, mais vamos apressar a sua volta. Creio que tudo vai se realizar de acordo com seus planos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer ter você aqui hoje, Vinícius. Espero que vocês tenham entendido mais sobre a lição e sobre essa história maravilhosa. A gente fica com Deus. É isso, um beijo. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau.